Não te interessa, não é da sua conta. Que importância isso tem para você? Frases como essa faz a gente perceber grosseria, rispidez, distanciamento. Mas e se algumas dessas frases fossem ditas por Jesus, aquele que é perfeito, aquele que nunca pecou? Grosseria não cabe no caráter de Cristo. Rispidez, violência, não é isso. Mas como esse vocabulário pode caber numa frase sem que tenha esse tom, sem que tenha esse peso? E quando Jesus usou falas semelhantes a essa, o que ele quis dizer? Lá em João, capítulo 21, a gente vê alguns questionamentos feitos por Pedro a Jesus, por exemplo. E Pedro pergunta, desconfia de alguém e fala: Jesus, Senhor, mestre, é esse que vai te trair? E se ele trair, o que vai acontecer? E aí, lá no versículo 21, vendo Pedro, perguntou a Jesus: Senhor, e deste, que será? O que acontece com ele? Jesus respondeu-lhe: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Permaneça até que eu venha no sentido de não morrer, de esperar a segunda vinda. Se eu quiser que esse seja eterno, se ele vai morrer, se ele vai para o inferno, se ele vai para o céu, se ele vai ser consumido com fogo, ou se ele vai viver de forma quase que eterna, que te importa? Qual é a importância que isso tem para você? Só que o nosso modo de falar, o nosso convívio e modo de ouvir a maioria das vezes, o nosso contexto, faz com que a gente leia isso da maneira que a gente fala. Faz com que a gente entenda isso da maneira que a gente já está acostumado a dizer. Mas se a gente usa o filtro de Cristo para ler a palavra, o discernimento do Espírito, a grosseria definitivamente não se aplica a Jesus. Não pode ter partido dessa forma. Aquele que é cheio, aquele que é o próprio, aquele que é o Deus, está cheio do Espírito, aquele que é o Filho, ele tem uma palavra mansa, uma palavra branda, um modo calmo de falar. Ainda que firme, porque sendo Deus, ele é o homem que morreu na cruz por nós. Então ele nos compreende, ele até entende algumas dessas dúvidas. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Filho, que importância isso tem para você? Pera lá, Pedro, reveja a pergunta que você está me fazendo, filho. Porque não é que eu não tenha essa resposta. E não é que eu não possa te dar essa resposta. Mas seu foco, filho, deveria estar nisso. Se ele tiver que viver até que eu volte, que importância isso tem para você? Porque aqui não era a rispidez e a ignorância faz com que as pessoas afastem. Eu não quero esse tipo de pergunta tola. Não é isso que Cristo está dizendo. Cristo acolhe. Então ele fala: vem, meu filho, chega mais perto, mas escolha melhor suas perguntas. Aí, um pouco mais adiante, curiosamente, na página ao lado, né, mas já em outro livro, Atos capítulo 1, e aí alguém faz de novo uma pergunta aqui. Aqueles que haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo, versículo 6 do capítulo 1. Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Ele lhes disse: Não vos importa saber os tempos, aqui é eu lendo do meu jeito, não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Quando a gente começa a ler, não vos importa saber, a gente já toma aquela postura de autoritarismo. Mas Cristo tinha autoridade sem autoritarismo. Se a palavra de Cristo, ainda quando firme, ainda quando dura, é branda, ela é acolhedora, deve ter sido algo um pouco diferente. Não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu poder. Isso não é importante para vocês. Não é da sua conta. Se vira para lá. Pode até ser o texto, mas não nesse tom.
Não ocupem a cabeça de vocês com esse tipo de informação. Não perca o foco naquilo que realmente vocês deveriam estar atentos. Essa é a fala de Cristo. E é nesse tom de: vem cá, meu filho, deixa eu te explicar melhor. Não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo próprio poder. No entanto, mas deixa eu te falar uma coisa que você deve estar focado, porque isso não é o seu foco. Não se preocupe, e essa informação que você me pediu, não vamos perder tempo com essa conversa, porque ela não é importante para vocês nesse momento. No entanto, recebereis poder. Foca nisso, filho. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Quando o Espírito Santo vir sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e em Samaria, até os confins da terra. Filho, isso é tão importante que não diz respeito apenas a uma pessoa, que não diz respeito apenas a um lugar. Uma pessoa em João, né? João capítulo 21, Pedro estava perguntando sobre uma pessoa. Em Atos, eles estão perguntando sobre uma nação. E Cristo, nas duas respostas, quando o seu foco... Olha, isso aqui é mais precioso, eu só entendi agora. Quando a pergunta em João Senhor, o que será deste? Quer dizer, eu estou preocupado com o outro. O que Cristo faz? Não. Não é aí que deve estar seu foco. Tira seu foco disso. Se eu quero que ele permaneça, qualquer coisa que eu decidir, que importância tem para você? Qual é a relevância que tem o que eu vou fazer na vida dele? Isso não te interessa. Segue-me tu. Ou seja, Cristo tira a distração e direciona para o foco. Ei, o foco não é ele, é você. Aí quando acontece em Atos, do lado aqui é outro livro, mas isso não pode ter sido aleatório, não é coincidência. Na página ao lado, na página seguinte, no capítulo seguinte, mesmo sendo de um outro livro, escrito por uma outra pessoa e num outro tempo. Aí eles perguntam: restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Quer dizer, agora eu estou perguntando sobre a nação, Deus, eu não estou perguntando sobre uma pessoa. Ele, filho, tira o foco disso, porque se você focar no que eu estou fazendo em você, no espírito que eu vou colocar em você, então você não vai estar preocupado com Israel apenas, porque vai ser Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tipo, não vai ser local, entendeu? Você não tem que preocupar com o que acontece na outra pessoa. E você não tem que preocupar com o ambiente que você está. Você tem que estar focado em você e no que eu faço em você e no que eu trago para você. E se você acha que a preocupação é em grande escala, tá tudo bem, eu também. Mas primeiro eu faço em você, para que depois você alcance até os confins da terra. Isso é muito forte, isso é muito precioso. E Cristo não fala de forma arrogante, não fala de forma grosseira. E às vezes, na verdade, o ideal é que sempre a gente convide o Espírito para nos auxiliar no momento de leitura bíblica. O Espírito discerne. Deus é o autor da palavra, né? Muitas pessoas escreveram inspiradas em Deus, conduzidas pelo Pai, pelo Espírito, pelo Filho. Eles inspiram a palavra, eles são o autor, o Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. A Trindade é a autora, a triunidade escreve a Bíblia. E se eu posso ler um livro com o autor ao meu lado, por que não fazer isso? Então, que a gente possa ter discernimento suficiente para convidar o Espírito, para nos mostrar coisas como essa. Está muito além do que está escrito. São livros que aparentemente nem deveriam ter vínculo ou associação direta. Isso aqui não é minha criatividade, definitivamente não é interpretação de texto. Nossa, como ele é bom em leitura. Não é isso. É como se alguém me contasse. Vem um entendimento como se viesse alguém sussurrando alguma coisa. É o Espírito dizendo, vem cá, deixa eu te mostrar mais uma coisinha. E aí vai fazendo sentido. Cristo não quer que a gente esteja focado na outra pessoa por mera curiosidade. Eu foco no outro assim, quero abençoar fulano, quero fazer isso, quero servir assim, quero amar assim. Mas o que vai ser da vida dele?
E depois, para onde ele vai? E se ele fizer isso, o que acontece? Não é da nossa conta. Não nos importa isso. Eu vou fazer o que com o que Cristo tem me entregue? Eu vou conduzir como as coisas que Deus tem colocado à minha mão. E à medida que eu entendo isso, eu tenho valorizado o Espírito que eu recebo, eu tenho convidado o Espírito para ler a Bíblia comigo. E se eu entendo isso, aí eu não preciso preocupar com minha cidade, com meu estado, com meu país. Porque se eu sou cheio, se eu compreendo tudo que o Espírito me diz, aí eu vou alcançar outros estados, outras cidades, outras nações e até os confins da terra. Se possível, se necessário, reveja essa mensagem e não perca a oportunidade de compartilhar conteúdos como esse. Isso aqui não é sobre mim, nem é sobre um tema, nem é sobre um canal. Não é sobre uma pessoa, é sobre a palavra de Deus. É sobre o Espírito Santo, é sobre a sua vida, não é sobre a minha. É sobre o que você tem feito com o que você tem recebido e não sobre o que eu tenho entregue ou como eu tenho entregue. Deus abençoe o seu dia.